Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar na primeira parte do versículo do Salmo 125. Os irmãos atentem aí para a leitura de parte do Salmo, depois nós vamos compartilhar. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Meus irmãos, os salmos de 120 até o 134, em número de 15 salmos, são conhecidos como os salmos de romagem, ou salmo de degraus e ainda peregrinação. Eles são como o pequeno livreto dos salmos que estão dentro do saltério, ou seja, um saltério dentro do outro. Então, aqui, via de regra, esses salmos eram cantados quando Israel realizava suas peregrinações para adoração em Sião. Então, parece provável que todos os salmos de peregrinação foram compostos ou pelo menos compilados pelo mesmo escritor. E como alguns deles são certamente da autoria de Davi, então há quem conclua que os demais salmos, no caso de romagem, são de Davi. E aqui o salmista expõe a segurança do povo de Deus, mas em especial ele destaca aqui três promessas. Ele apresenta três promessas que o Senhor faz, promessas preciosas ao seu povo. E aqui, antes, porém, dele apresentar essas promessas, ele primeiro revela o caráter do povo de Deus, que é exatamente a essas pessoas que essas promessas dizem respeito. Ou seja, os que essas promessas alcançam, né? Então ele fala aqui que são aqueles que são justos, está no versículo 3, são aqueles que são por Deus justificados e santificados. E segundo, os que confiam no Senhor, ou seja, aqueles que dependem do cuidado de Deus. Então essas três promessas contidas no Salmo vão ser contempladas exatamente por esse tipo de pessoas, que são justos e os que confiam no Senhor. E no caso, as mesmas pessoas, mas ele expressa aqui que são os que são justos e confiam no Senhor. Então vejamos então, hoje nós vamos ver as duas primeiras promessas. A primeira promessa é que aqueles que confiam em Deus não serão abalados, melhor dizendo. Então os santos são comparados aqui ao monte de Sião, com um ponto de comparação posto exatamente na estabilidade. E aqui eu quero destacar três textos em relação a esse primeiro ponto. Não se atemorizam de má notícia os que seu coração é firme e confiante no Senhor. Salmo 112, versículo 7. Ou seja, não importa o que venha contra eles, ou mesmo suas más notícias, eles permanecem firmes, porque as suas vidas estão nas mãos de Deus, que cuida deles e dá paz ao coração deles. O outro versículo é o Salmo 116, 8. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ou seja, porque o Senhor está com ele, ele não será abalado. E o terceiro texto, Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ou seja, entrega as tuas preocupações, cada situação angustiante da tua vida, que Ele te sustentará e tu não serás abalado. Ou seja, essa firmeza não está em nós, mas em Deus e as suas promessas que garantem essa estabilidade. Ampliando um pouco essa ideia da estabilidade, eles não são abalados pelo poder do inimigo das nossas almas, nem por sua sutileza. Eles não podem ser removidos de sua integridade, nem de sua confiança em Deus. E mais, eles permanecem para sempre na graça, que é a garantia da sua continuação eterna em glória. Isso alcançado certamente para aqueles que são justos e aqueles que confiam no Senhor, alcançados em Cristo Jesus. Como está em 1 Pedro 5,1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, ou melhor, 1 Pedro 1,5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia,
nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então ele está falando aqui, ele usa a expressão aqui, que aqueles que creem em Deus são guardados pelo poder de Deus, ou seja, a garantia, a estabilidade da salvação em Cristo Jesus. E aqui a segunda promessa que está posta no Salmo é: aqueles que confiam em Deus serão protegidos. Então, da mesma maneira como a cidade de Jerusalém tinha firmeza e fortificações naturais nos montes ao redor dela, os que confiam no Senhor estão seguros sob a proteção de Deus e de todos os insultos dos seus inimigos. Então, esses montes não só abrigavam a Jerusalém dos ventos e tempestades, abrandando assim a força deles, mas também tornava mais difícil o acesso do inimigo. Então, esse tipo de defesa é providência de Deus para o seu povo. Essa comparação que o salmista faz aqui usando essa ilustração. Portanto, observe o alcance disso. O Senhor está em volta do seu povo de todos os lados. Não há brecha na cerca de proteção que ele faz em torno do seu povo, no qual o inimigo possa encontrar entrada. Satanás reconhece isso na tentação que ele pede a Deus para fazer a Jó, a permissão de Deus para fazer a tentação a Jó. Ele diz assim: acaso não cercar-te concebe a ele, a sua casa e todos quanto tem? Era exatamente isso que acontece conosco, o alcance dessa proteção de Deus para conosco. E mais, a continuação dessa proteção, desde agora e para sempre. Então o monte pode cair, desfazer-se, e a rocha ser movida de lugar, mas a aliança que Deus tem com o seu povo não mudará. Seu cuidado deles certamente cessará, ou não mudará o seu cuidado para com eles. Então veja Isaías 54:10, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então essa proteção do Senhor para com o seu povo, ela é para sempre. Então o fato de dizer que eles permanecerão firmes para sempre e de que Deus está em volta do seu povo desde agora e para sempre, indica que as promessas de estabilidade e segurança do povo de Deus terão seu cumprimento pleno na condição eterna deles, ou seja, conquistada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na nossa conclusão aqui, irmãos, lembrem-se que o Senhor tem nos sustentado e cuidado de nós, para que nada na vida ou os embates da vida nos abale, ou roube a nossa paz. Por isso, devemos continuar firmando a nossa confiança nele, que é a nossa rocha inabalável. Segundo, lembre-se que o Senhor tem nos protegido em situações diversas, que às vezes nem tomamos conhecimento, seja de enfermidade, de algum acidente, de investida do malfeitor, ou em especial as investidas do inimigo das nossas almas. O Senhor tem nos protegido. E em terceiro e último lugar, nós que confiamos no Senhor podemos cantar este salmo alegremente, confiadamente, pela certeza que temos de encontrar conforto com as promessas de sustento e de proteção que o Senhor tem para conosco. Que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.